Olá pessoal, nós vamos dar início à nossa aula sobre semelhança atômica, tá certo? Não é uma aula propriamente sobre os modelos atômicos, mas é uma aula que nós temos que tentar entender como é que o átomo hoje ele se organiza, quais são as considerações que nós temos que ter a respeito do átomo e algumas características que a gente observa do átomo de maneira geral, certo? Então, em primeiro lugar, o que é o átomo hoje? O átomo ele é uma partícula, certo? Não é a menor partícula da matéria, mas ele é uma unidade básica que compõe a matéria. E ele é formado de uma região chamada eletrosfera, onde nessa eletrosfera estão os elétrons. Esses elétrons apresentam carga negativa. E no centro desse átomo, concentrando toda a massa, eu tenho o núcleo, que é formado por prótons e nêutrons. Acontece que esse átomo ele pode ser representado de uma maneira mais simplificada, em vez de você desenhar o átomo com todos os prótons que tem no núcleo, com todos os seus nêutrons, desenhando todos os seus elétrons em sua eletrosfera, nós temos uma representação mais simples. E essa representação, ela se dá dessa maneira, aqui que a gente pode observar no canto, onde cada uma dessas letras vai representar algo nessa simbologia. No caso, o A representa a massa do átomo. A gente vai já falar sobre isso com um pouco mais de calma. O X representa o símbolo do elemento, o elemento químico que eu esteja trabalhando, seja cálcio, seja potássio, seja magnésio, carbono, oxigênio, hidrogênio, não importa, mas cada átomo, cada elemento químico vai ter seu próprio símbolo, tá certo? E o Z, que é o número atômico, indicando justamente a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo, tá certo? E você me pergunta, onde que estão os nêutrons e onde que estão os elétrons? Bem, a massa ela é calculada pela soma do número de prótons com o número de nêutrons. Em outras palavras, se eu conheço a massa do átomo e se eu conheço o seu número atômico, eu posso determinar qual é o número de nêutrons. Já os elétrons, eles são simples de se entender, porque em um átomo eu tenho cargas zero, eu não possuo cargas no meu átomo, como na soma total. Então acontece que, se eu não tenho cargas, a quantidade de prótons que eu tenho no meu átomo deve ser igual à quantidade de elétrons. Isso por quê? Porque quando eu observo cada uma dessas três partículas, eu observo que o próton apresenta uma carga positiva, o elétron apresenta uma carga negativa. Então, sempre a soma da quantidade de prótons e elétrons em um átomo neutro é zero. O nêutron não influencia para sua carga. Isso porque a carga do nêutron, o que dá o seu nome, também é zero. E que eu vou falar um pouco sobre a massa relativa. Massa relativa porque nós estamos calculando essa massa em termos de unidade de massa atômica. Em outro momento, em uma outra aula, isso será abordado, tá? Mas o que a gente precisa entender? O próton e o nêutron, eles têm massa 1, de uma unidade de massa atômica, enquanto o elétron ele tem uma massa muito menor que essa massa 1. É 1 dividido para 1836 partes. O que isso quer dizer para mim? Que quando eu olho para um átomo, a massa desse átomo está toda concentrada no núcleo. Isso porque a quantidade de elétrons que eu tenho não apresenta uma massa grande o suficiente para que ela seja significativa em relação à massa total, ok? Acontece que nós temos a formação de dois tipos de átomos, ou melhor, de dois tipos de espécies, os átomos neutros e os íons. Os átomos neutros são aqueles átomos que apresentam, como eu falei anteriormente, o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, se eu pego um átomo que tem o número atômico 40, ele tem 40 prótons e ele tem, consequentemente, 40 elétrons. Agora, os íons são as espécies formadas a partir da perca ou do ganho de cargas no átomo. Só que essas cargas que são ganhas ou perdidas não podem ser cargas nucleares, ou seja, não podem ser cargas que vêm do núcleo. Portanto, as únicas cargas que podem ser ganhas ou perdidas para a formação de íons são os elétrons. No caso, os cátions são os tipos de íons que perdem elétrons e os ânions são o tipo de íon que ganham elétrons. Quando eu observo essa tabela, eu posso ter alguns dados a respeito de alguns elementos que eu estou trabalhando aqui. Por exemplo, o cálcio, que tem o seu símbolo 20, ele possui 20 prótons, 20 nêutrons, massa 40
e 20 elétrons. Então, o que é que eu consigo observar aqui? Como eu tenho 20 prótons e eu tenho um átomo neutro, eu tenho que ter 20 elétrons. Por outro lado, o sódio, ele apresenta 11 prótons, 12 nêutrons, somando eu tenho uma massa de número 23 e um total de 11 elétrons. Ou seja, eu tenho a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas, certo? Agora, se eu estiver trabalhando com um íon, no caso o íon sódio, observe que eu tenho uma carga positiva sendo formada nesse íon. Portanto, esse íon é um cátion, certo? Para que eu tenha carga positiva, eu tenho que ter mais prótons que elétrons. Em outras palavras, eu tenho que perder elétrons para dar essas cargas positivas. Se eu tenho uma carga positiva, eu tenho que perder apenas um elétron em relação à quantidade de prótons. Por isso, 11 prótons e 10 elétrons. Aqui a gente observa o flúor com 9 prótons, 10 nêutrons, somando eu tenho uma massa de 19 e 9 elétrons. Agora, se eu olhar o ânion fluoreto ou o íon fluoreto, eu vejo que eu tenho uma carga negativa. Isso significa que eu tenho que ter mais elétrons do que prótons. Se eu fizer uma conta de 9 cargas positivas com 10 cargas negativas, o resultado vai ser uma soma menos 1, certo? Então aqui eu tenho alguns exemplos de como é que esses átomos podem ser observados. Acontece que, como eu tenho vários átomos de vários tipos de elementos podendo formar ou não íons, eu acabo tendo algumas semelhanças sendo observadas entre esses átomos. E por isso nós vamos ter, por exemplo, a formação dos isótopos. Os isótopos, como o próprio nome ajuda a gente a entender, isótopos, a letra P de prótons. Significa que eu tenho átomos que têm do prefixo iso, mesmo, semelhante, a mesma quantidade de prótons. Portanto, aqui eu tenho um exemplo dos isótopos do hidrogênio, no caso o prótio, o deutério e o trítio. Okay? Então, quando eu observo o prótio, o deutério e o trítio, que são isótopos do hidrogênio, o que é que eu consigo observar? Eu tenho um próton nesse primeiro isótopo, eu tenho um próton nesse segundo isótopo, eu tenho um próton nesse terceiro isótopo. A quantidade de elétrons permanece a mesma. E o que a gente observa aqui é que o que muda de um isótopo para o outro é justamente a quantidade de nêutrons que existem. Os isótopos de hidrogênio recebem esse nome porque nós temos apenas um próton, por isso prótio. Eu tenho duas partículas no núcleo, por isso deutério, relacionando a quantidade de 2, e o trítio relacionando a quantidade de 3 partículas no núcleo. Nós também temos os átomos que são chamados de isóbaros, ou as partículas que são isóbaras. O que isso quer dizer? Iso, semelhante, e esse Azinho aqui significa massa. Por isso nós temos que isóbaros, eu tenho a mesma quantidade de massa. Quando eu olho para esses dois exemplos, eu tenho o carbono com 14 de massa e o nitrogênio também com 14 de massa. Mas os seus números atômicos a gente observa que são diferentes. Isso porque são átomos diferentes. Aqui eu tenho 6 de número atômico e aqui eu tenho 7 como número atômico. Então já falei sobre os isótopos, já falei sobre os isóbaros que são relacionados à massa. Sobram no caso os isótonos iso mesmo e a letrinha N de nêutrons. Portanto, nos isótonos eu tenho a mesma quantidade de nêutrons. O que é que eu consigo observar? Aqui o berílio, ele tem massa 10, número atômico 4, enquanto o boro tem massa 11, número atômico 5. Se eu subtrair a quantidade de massa do número atômico, eu tenho 6 nêutrons nesse primeiro caso, e eu tenho 6 nêutrons também nesse segundo caso. Então é isso. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem a matéria de hoje. Coloquem suas dúvidas aqui embaixo nos comentários, assim que possível eu vou respondê-las à medida que forem aparecendo. E fiquem atentos para as próximas aulas que podem aparecer aqui no canal. Forte abraço a todos e até mais.